Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, um abraço, que Jesus nos conduza. Estamos retornando ao nosso encontro semanal, hoje na companhia de um anjinho assim, sabe? Com asinhas meio azuladas. Sempre presente, Eduardo Araújo. Eduardo Araújo e... Uma anjinha. Uma anjinha. Uma anja. Não vou dar cola de nome, não. Não, pela voz já estão sacando aí. Quem é essa anja? Vamos lá, pode falar, dona Linda. Quem é você? Ai, que horror. Conta pro pessoal. Poxa. Vou dar uma Seira. Seira, não é? Seira é nossa convidada hoje. Ela vai participar de um estudo e vamos aproveitar, trocar energia com ela. E o Pablo está ali, não é? Doido pra se livrar da gente. Ai, que horror. Ele é assim. É, ele vai lá tomar o cafezinho dele. Vai lá, Tá Pablo, se livra de nós, vai. Volta daqui a pouco. Vamos lá. Então, olha só, nós vamos continuar o estudo do livro Plenitude, da Joana, através do Divaldo, no capítulo 3, Origens do Sofrimento. Não é? E nós vamos seguir no parágrafo 26, onde ela vai falar que Jesus nunca agiu incorretamente. Nós vamos retomar daqui. Já fizemos o último programa, partindo daí, mas vamos fazer o mesmo percurso para aproveitar. Só um detalhe, como a primeira vez que você grava com a gente não, né? É. Primeira vez? Sim. Ah, então vamos deixar ela fazer a Estreia. propaganda dela, né? A Seira Não é? Oliveira tem um programa aqui na rádio maravilhoso. Sim. Né, que fala de família. Então, Seira, faz uma propaganda aí com o pessoal que não te conhece ainda, que não ouviu o programa. Fala um pouquinho do programa, dia e horário. Será sempre um prazer receber todos vocês. Quinta-feira, às 16 horas, o programa é ao vivo. Então, você faz toda a diferença. O outro, que todo mundo infelizmente esquece, é No Limiar das Estrelas. Não tem mais, ela tá trabalhando bastante. Que acontece todo domingo às 8h35. Esse é gravado, tá? Mas assim, fala um pouquinho aí sobre os dois programas, do que eles tratam. O Família em Foco... Que esse é na quinta-feira. Isso, quinta-feira, às 16 horas. 16 horas. Nós tratamos de assuntos relativos à família, porque família é fundamental. Não só a família da Rádio Rio de Janeiro, mas a família de cada um de nós. E faz toda a diferença toda vez que um espírito reencarna nessa jornada, nesse desafio. E No Limiar das Estrelas... traz assim um pouquinho, um estímulo sobre a vida de pessoas importantíssimas na história da doutrina, para o espiritismo, no Brasil e fora dele. Por que um estímulo? Porque o programa é curto, mas você escuta algumas coisas assim muito importantes de vivência, de experiência, de provações superadas, porque, como nós sabemos, não é por sermos espíritas que estamos livres de todas as provações e de todos os problemas. E saber como eles passaram por tudo isso e continuaram e fizeram toda a diferença, nos possibilita fazer também a nossa parte. Isso aí. É um estímulo. Pois é, e é cada história lindíssima. Eu já ouvi o programa, eu escuto. Que bom. Nem sempre, porque às vezes eu não estou em casa e até no horário de reprise. Mas eu conheço o programa, né? Ele tem uma história. Que bom. Eu acho que o ouvinte assíduo da rádio conhece o programa, porque ele é permanente, já faz muito tempo. Verdade. E agora está disponível no YouTube. Tá bem, tá lá tem que entrar na playlist, né, dos programas e aí vai estar lá. E agora fizeram uma diferença, né? Porque tem, assim, um espaço para o programa ao vivo, que não é o que está acontecendo aqui agora. Mas todos os programas que são ao vivo... Fizeram essa diferenciação, né? Isso, estão no mesmo lugar. E os gravados em outra pasta. Catalogaram. Fica mais fácil, né? Muito bom. Então vamos nós aqui, vamos retomar nosso estudo, Maria de Fátima Miranda. Para quem está chegando agora, então, onde nós estamos? Capítulo 3... Origem do Sofrimento, no parágrafo 26. Esse parágrafo é justamente onde ela vai nos colocar que Jesus nunca agiu incorretamente, que ele é o exemplo máximo. Isso é difícil, não é, Seira, das pessoas entenderem, porque como somos espíritos ainda
de terceira ordem, como diz Kardec, a partir do item 100 do Livro dos Espíritos, você imaginar que alguém nunca tenha errado é difícil, mas nós estamos falando de um espírito puro. Com certeza. Aquele que chegou no mais alto grau da escala. E aí algumas pessoas nos ouvindo vão dizer assim, mas Jesus errou sim. Quando ele ficou com raiva, entrou lá no templo, saiu derrubando tudo, os vendilhões. E outros dizem que Jesus falou que não veio trazer a paz, mas a espada. Ele não teria errado aí, Ceira? Jesus não errou. Jesus sempre age assim corretamente, né? Ele nos inspira. Como você disse, ele está assim bem à nossa frente, né? E ele nos inspira em qualquer situação. Portanto, Miranda, não tinha como ele agir da forma como colocaram ali, né? Não seria o Cristo. Porque é importante nós compreendermos o espírito puro, que em essência nós não sabemos como é, porque não estamos nesse nível, não é? Mas dentro daquela preocupação de Kardec na escala espírita, quando ele vai fazer aquelas colocações dos traços de cada conduta dos espíritos, e nos espíritos da primeira ordem, que são os espíritos puros, que ele vai nos falar que eles têm intelectualidade, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Então, Kardec ele coloca três ordens, primeira, segunda e terceira. Na terceira ordem, que é a base de uma pirâmide imaginária assim, né, a matéria predomina sobre o espírito, porque somos nós que ainda falamos, nós dizemos somos espíritos imortais, mas não nos sentimos espíritos. Na hora da fome nós somos estômago, né? Na hora do cansaço nós somos uma cama querendo descansar, e aí por aí vai. Mas os espíritos da segunda ordem, que são os bons espíritos, o espírito já predomina sobre a matéria. A Madre Teresa, ela desenvolvia as tarefas dela sem desculpas para se acomodar, se aquietar, porque estava com fome, porque estava com sono, porque estava cansada. Não é? E nessa de que a matéria o espírito já predomina sobre a matéria, é porque você conquista valores morais que você já não sai mais do seu foco, do seu objetivo. Ainda com limitações, imperfeições e buscando crescer. Chico Xavier não era perfeito, Madre Teresa não era perfeita, mas dentro do objetivo eles eram disciplinados e vigilantes. É essa característica quando o espírito predomina sobre a matéria. E no caso dos espíritos puros, a predominância exclusiva do espírito. É por isso que Jesus nunca errou na condição de guia e modelo da Terra quando ele vestiu um corpo de carne e veio aqui. Na sua jornada evolutiva, passando pelo processo educativo, noutros mundos, aí ele fez a jornada dele do espírito imortal que ele é. Sim. Mas esses mundos por onde ele passou se educando, esses mundos já se tornaram luz no espaço, não é? Mas enquanto espírito guia e modelo da Terra, ele já veio na condição de espírito puro, e a sua jornada conosco, aquilo que nós... Jesus errou, é que nós não temos matéria mental, emocional e moral para analisar a conduta do Cristo, identificando o acerto do educador. Nessa citação que Eduardo fez do templo, os textos registram que ele chamou a atenção. Por quê? Porque pessoas que não tinham recursos, quando eram catalogadas como pessoas que tinham cometido erros, tinham que se apresentar no templo e fazer certos rituais de limpeza. E para cada ritual, ou compravam uma pomba, ou isso, aquilo outro, para que lá no templo o sacerdote fizesse o ritual limpando. Por exemplo, um varão judeu, que é o caso de Jesus, se fosse tocado por uma mulher com perda de sangue, que é o caso da hemorroíça, a lei dizia que ela tinha que ser punida, e ele, para se limpar, tinha que ir para o templo fazer um ritual de limpeza. Veja só, aqui eu já peguei uma outra situação de Jesus. Por isso que na hora que ele pergunta quem me tocou, a mulher ficou em pânico, porque ela estava com perda de fluxo sanguíneo. E na lei judaica, uma mulher com perda de sangue, ela não podia tocar no homem. O homem não tinha contato com a mulher, ele ia se sujar dentro do ritual judaico. É por isso que ao homem judeu era permitido buscar mulheres lá fora, na época que a companheira dele estivesse, por exemplo, com o fluxo de sangue menstrual. Interessante isso, está lá na lei, não é? Por quê? Aí nós vamos entender essa situação de Jesus. Imagina, quantas criaturas que mal tinham que comer.
Na condição de judeu, para se tornar limpo, ia ter que se apresentar ao templo para sofrer um ritual, onde ele tinha que pagar por um bezerro, por um carneiro, por um cordeiro, por uma pomba, 2 pombas para fazer um ritual. Então, Jesus, quando fala, não é, que a casa do Pai não era um mercado, porque ele quis dizer, olha, ele já está tudo errado, aspas, e vocês vendendo objetos para sacrifício, que era o que se vendia lá. Então, quando ele vai chamar a atenção desse público, que estava naquela situação de mercadores do templo, vendendo, barganhando, tipo assim, você quer ficar bem, você paga tanto que vai fazer tal ritual, você vai ficar limpo. Então, Jesus falou que a casa do Pai não era lugar de vendas. Quando o chicote... mas qual chicote que Jesus tinha, pessoas? Imagina Jesus com um chicote na mão. O máximo que Jesus podia usar naquela hora era aquele cordão que se usava, de repente, na veste, né? E ali, ele simplesmente... Ainda digo para você, a túnica de Jesus, como nós vemos, não apresentava o cordão. Então, o que aconteceu? Aquelas gaiolas cheias de pombinhos, cheias de cordeiros. Quando ele fez assim, ele espantou para que aqueles seres fossem... Ele libertou os pombos das gaiolas e os bichinhos que estavam ali expostos à venda. Nessa dos bichos se soltarem, a mesa virou. As mesas viraram. Então ficou registrado um alvoroço no templo, Jesus derrubando mesas. Sem contar o poder magnético dele, né? Que uma questão de efeito físico que ele poderia ter promovido ali naquele momento, você tá logo entendendo? A entrada dele. Ele simplesmente ordenou os bichinhos que saíssem. E naquele contato os bichos... Quando a Miranda coloca que ele fez assim, ela gesticulou os braços, né? Porque ninguém está vendo, só nós aqui temos esse prêmio. Pois é, imagina, né? Ele vendo aquilo tudo, sabendo que estava barganhando a fé. Estava cobrando por um ritual que não ia fazer limpeza moral em ninguém. Então ele falou, a casa de meu pai não é mercado, não é lugar de vender, não é? Não tem que ter mercadoria. Como ele fala, em outras palavras, para que você tenha paz, você não precisa se submeter a comprar nada para oferecer nada a Deus. E vale a pena, para quem tiver dúvidas, né, sobre essa questão que Jesus nunca errou, capítulo 23 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral. Kardec começa logo no item 3 falando o seguinte, que certas palavras, aliás muito raras, atribuídas ao Cristo, contrastam de maneira tão estranha com a sua linguagem habitual que instintivamente repelimos o seu sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, visto que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, é de supor-se que em casos como estes, né, que a gente está falando aqui, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo da palavra, né, ao passar de uma língua para outra, pode ter sofrido alguma alteração. Então, nesse capítulo 23, Estranha Moral, Allan Kardec vai trazer várias passagens do Evangelho que geram dúvidas, como quando Jesus teria dito que devemos odiar o pai e a mãe, Sim. Quando deveríamos abandonar o pai e a mãe, deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, e que ele não veio trazer a paz, mas a divisão. Então, vale a pena. Mas na nossa fase evolutiva, né, você vê que até hoje quem conta um conto aumenta um ponto, né? A gente sempre, além da tradução, pois a gente já sempre distorce alguma coisa ou aumenta, né, amplia. É nossa imaturidade, né? Exatamente. Ainda não sabemos aproveitar aquilo que nos é oferecido, retendo melhor. Nós temos que jogar o nosso, misturar, alterar a situação e passar adiante. Então, seguindo aí, vamos seguir a leitura. Vamos lá. Né? Você continua a leitura? Então vamos lá, o capítulo 3, para quem chegou agora, do livro Plenitude. E o parágrafo qual é, Miranda? É o 27º parágrafo. Então tá bom. Então, lemos aí, Jesus nunca agiu incorretamente, que é o que diz Joana. Ele é o exemplo máximo. Logo após Francisco de Assis, que elegeu a pobreza e a dor para ascender mais, não expurgava débitos, antes demonstrava-lhes a grandiosidade dos benefícios. Helen Keller, Steinmetz e muitos outros heróis, de ontem como de hoje, são lições vivas do amor em forma de abnegação, convidando à felicidade e ao bem. As expiações podem ser atenuadas, não porém sanadas.
A gente já tinha até comentado isso, eu acredito, né? Porque eu marquei aqui que as expiações podem ser atenuadas, não porém sanadas. E ela vai explicar o porquê. Enquanto as provações constituem forma de sofrimento reparador que promove, as expiações apenas restauram o equilíbrio perdido, reconduzindo o delituoso à situação em que se encontrava antes da queda brutal. É muito importante isso aqui porque ainda se confunde, né, a expiação com a prova. A prova é aquela pessoa, né, vou até comentar aqui, mandei para Miranda, acho que ela não ouviu, nosso Ricardinho. Ouvi já dei retorno para ele, era madrugada que eu dei retorno. O Ricardinho, né, Ricardinho Renó, né, que canta, o pessoal que... E o Roberto e o Ricardo tá com um problema de visão muito grande. Hoje ele ia fazer um procedimento na vista, né? E ele é uma pessoa admirável, porque, assim, a provação da cegueira, para quem enxerga, ela é uma provação, assim, que eu, por exemplo, não me sinto com força de pensar. E o nosso companheiro vem enfrentando isso já há algum tempo, e ele não deixou de cumprir com a sua tarefa missionária através da música. Ele não perdeu a alegria, o que é mais importante. Ele canta, né? Canta músicas belíssimas, fez uma música, inclusive, para Joana de Ângeles, eu ouvi. Que vamos ver um dia para trazê-lo aqui no programa para ele cantar ao vivo, junto conosco aqui. E ele consegue mostrar que o caso dele é uma prova e não uma expiação, é diferente. Porque a prova é aquilo que você aceita como oportunidade de crescimento, conscientemente. Daí ele não ter a revolta. Mesmo diante de uma prova de perder a visão, aos poucos que ele foi perdendo dos 2 olhos, está tentando agora salvar 10% de um olho. Ele já vai ficar muito feliz com esses 10%, né, que Deus o abençoe. Ele está conseguindo passar por essa prova de uma maneira heróica e nos dando exemplo de força e de coragem. Já a expiação é aquela que é imposta. É o espírito rebelde, que somos nós, e que diante da nossa não mudança moral, a dor chega, a expiação chega para nos colocar no caminho de novo, correto. E aí é o que a Joana coloca aqui, que essas expiações, elas podem ser atenuadas, né? Não porém sanadas. E aí ela explica que essas provações constituem sofrimento reparador. Do caso do nosso irmão Ricardinho, que é o cantor. As expiações apenas restauram o equilíbrio perdido. Quer dizer, o espírito ele está passando por aquilo para tentar pelo menos restaurar o equilíbrio, para aí sim, através do livre-arbítrio, ele fazer aquilo que compete a ele. Então, muitos de nós passamos por determinadas situações por expiação. Por quê? Pela nossa rebeldia. Enquanto nós não buscarmos, como dizem aí muitos nossos irmãos evangélicos, o caminho do amor, a dor vai vir fazer o trabalho. Sim, mas esse amenizado é como você faz o bem ao próximo, né? Quando você começa a construir, você consegue amenizar. Vai atenuando. Isso. Quanto mais você trabalha para o bem, sem outro interesse, né? Mas só o de ajuda, né? De auxílio, de socorro, melhor é. Até a hora que o bem torna-se automático em nós, é um fluxo natural. Pois é, e por isso que é bom, né? De tanto fazer, não vira só hábito, né? Verdade. Faz parte da nossa essência. É verdade. Vamos lá. Continuando aqui. Mas olha, já que falamos no companheiro, a música está muito bonita. Sim. E a melodia, a voz dele também é o que nos faz identificar essa alegria dele, porque está testemunhando um momento tão marcante na sua jornada física, e a alegria que ele transmite cantando nos faz ver que se era uma expiação, ele transformou em prova, não é? Porque nem toda prova é expiação, mas a expiação pode ser prova naquilo que você veio até com a proposta, mas você se entregou e valorizou, isso. Aí você está sendo provado. E Joana continua dizendo o seguinte: transitam ainda na terra portadores de expiações que não trazem a aparência exterior. São seres que estertoram em conflitos cruéis, instáveis e insatisfeitos, infelizes e arredios, carregando dramas íntimos que os estiolam, afligindo-os sem cessar. Podem apresentar aparência agradável e conquistar a simpatia, sem que se liberem dos estados interiores mortificantes. A consciência não perdoa.
no que concerne a deixar no ouvido o crime perpetrado. O seu perdão se expressa mediante a reabilitação do infrator. Então, quando a gente fala de expiação, a gente pensa logo na doença física. Mas ela está falando aqui daqueles seres que estertoram em conflitos cruéis, né? Conflitos emocionais. Com certeza. Da culpa, do remorso destruidor, a pessoa não tem paz. É aquela pessoa que pode ter muito dinheiro, que pode frequentar os lugares mais ricos e mais belos, e ela continua infeliz. Nós vemos muito casos assim, né? Você ir como psicóloga, e até atendemos, pois é. Sabe que a gente... nós que somos psicólogos, pelo menos isso a gente já conseguiu desmistificar, né? Porque muitas pessoas que se apresentam no mundo como bem-sucedidas, você olha a rede social dela, ela é a mais feliz do mundo, o casamento dela é o melhor do mundo, mas na prática, quando ela vai ao consultório, nós vemos ali a realidade do que aquela pessoa vive, né? Que é o que Joana diz aqui. São seres que estertoram em conflitos cruéis. E sofrem muito e profundamente, né? É muito complicado, porque elas não conseguem... Quem procura e quem está no consultório ainda está procurando ajuda, mas tem gente que nem isso, que nega o tempo todo, né? Isso. E aí só agrava a situação. Eu me recordo de uma companheira, né? Um casamento numa crise muito grave, e essa questão de Instagram, a gente acaba tendo contato com alguns pacientes, né? Por causa até da rádio também, que já eram, antes já nos acompanhavam pela rádio, depois se tornaram pacientes. E aí no Instagram, o casamento dela é o mais feliz do mundo. E atendendo o casal, eu vejo os conflitos e os dramas que eles carregam. E isso é generalizado, não é no caso desse caso específico. Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas se fantasiam de um personagem. Para mostrar às pessoas algo que não existe. E no mundo real, essas expiações são expiações dolorosas. Não são questões de doença física, mas são doenças da alma. E que essas pessoas carregam sofrimentos que nós não temos como avaliar e que, lamentavelmente, levam muitos ao suicídio. Perfeito. E é muito mais complicado, porque o físico é uma vestimenta, é uma encarnação, né? Mas quando você vai para sua alma, para o seu espírito, que você carrega, é muito mais complicado. E como acontece isso? Assim, a preocupação com o exterior, com o olhar do outro, da aprovação do outro, de publicar. E você sabe, quer dizer, eu tenho também várias histórias dessas, que atendendo um dos dois, na foto estão os dois juntinhos e na realidade os dois se separando ou não se falam. É difícil você viver uma fantasia, né? Uma mentira. Mas são condicionamentos tão enraigados, não é? Porque pelo nosso nível de imaturidade e ainda imperfeição, nós somos uma caixa de Pandora. Por isso que a Joana, ela vem nos auxiliar com as obras da psicologia transpessoal, que ela vem nos convidar ao autodescobrimento. Quer dizer, nessa encarnação lidando com o Evangelho de Jesus, estamos tendo recursos através da doutrina espírita que nos auxilia a esse despertamento. E dito isto, passou rapidinho, estamos chegando ao final de mais um programa. Mas não se preocupe, a Seri estará conosco semana que vem novamente. Sério, nossa convidada novamente. E nós desejamos muita paz aos nossos ouvintes. Que Jesus nos conduza. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.